Que a paz gloriosa do Senhor esteja com todos vocês. E eu quero trazer um devocional maravilhoso a respeito das famílias, inimigos da família. Em Mateus capítulo 10, versículo 36, nos diz assim: assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Vivemos em um tempo de crise nas famílias, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Em Miqueias 7,6, esta foi uma declaração confirmada pelo próprio Senhor, Jesus contando a situação das famílias nos últimos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1,6. Por isso, precisamos refletir o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras, pensando que são inimigos ao invés de se unirem. O nosso verdadeiro inimigo é espiritual e não devemos lutar contra os nossos familiares, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12 nos diz: quais são os inimigos da sua família? Vamos refletir a respeito de valores distorcidos que são os verdadeiros inimigos da nossa família? Metamilismo, em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. A prosperidade tem enganado muitas famílias. Há tempo atrás, as pessoas se casavam com recursos mínimos para juntos construírem suas vidas, adquirindo tudo quanto muito esforço e união. Atualmente, as pessoas que querem ter tudo primeiro para depois se casar. Além disso, ter uma casa bonita ou muitos bens não é sinônimo de ter uma família unida. Às vezes, a casa é tão grande que um membro da família quase nem vê o outro. Os pais não devem pensar que dar tudo o que um filho pedir significa uma boa criação. Em Mateus capítulo 7, 9 também nos diz: o papel dos pais vai muito além de gerar ou sustentar os filhos. A companhia e o ensinamento de valores pautado pelo amor são o que os filhos mais precisam de seus pais. Muitos gastam seu tempo longe dos filhos, trabalhando para lhe dar o melhor e depois perdem seus filhos para o mundo. Quando os valores materiais estão em primeiro lugar, na família estão as pessoas se tornarem inimigas uma das outras. Muitos irmãos se tornam inimigos por causa de uma divisão de herança ou sociedade. Não seja inimigo de sua família por causa de bens materiais. Ativismo. Mateus 24, no capítulo 43. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse o que ora viria o ladrão, viria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amigo, o tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm tempo nem para conversar, ou quando ainda o fazem estão divididas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, dirigindo, trabalhando e ocupados com seus afazeres. A distância entre os lugares tem sido superada pela comunicação através de celulares, internet, mas não supera a necessidade de contato um com o outro. O tempo é invisível, mas é real. Se não nos cuidamos, remindo o tempo porque os dias são maus, em Efésios 5,16. Olharemos para trás e veremos as oportunidades perdidas. Precisamos de um posicionamento de dar tempo para cada coisa e não nos deixar ser consumido pelo tempo que envelhece muitos relacionamentos. Devemos colocar em primeiro lugar os nossos relacionamentos e, se for necessário, parar tudo para dar atenção a quem amamos. Então aproveite as oportunidades. Colossenses 4,5, que a vida nos proporciona de estar junto com os nossos familiares. Às vezes, os membros da família se tornam inimigos porque não tiveram tempo de se tornarem amigos. O ativismo faz com que gastemos o tempo fazendo coisas e não vivendo com pessoas que amamos. Jesus ensinou que o pai de família deve cuidar de proteger sua casa para que não seja roubada. Não podemos deixar que o nosso tempo seja roubado ou perdido para só depois tentar recuperar. Não deixe, amigo, que o tempo te faça inimigo da sua família. Egoísmo. Marcos 3,25. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá substituir. O ser humano é egoísta por natureza, mas no último século o capitalismo tem gerado uma geração que vive em competição para mostrar quem é o melhor. Contudo, precisamos cuidar para que isto não aconteça dentro de nossas casas e que não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2,4 nos diz. Quando vivemos em família, precisamos saber que não estamos sozinhos. E tudo o que fazemos deve ser visando o bem de todos. Amigo, uma família unida consegue vencer qualquer dificuldade. Contudo, se cada um buscar seus próprios interesses, a família se divide. Os descontos acontecem porque as pessoas não percebem que estão buscando propósitos tão diferentes e que impossibilitam a união da família. A separação acontece de fato quando as famílias já estão emocionalmente divididas há algum tempo. Para que a família
Viva bem, cada um deve saber o seu papel. E vamos neste momento, e todos os membros de casa precisam pelejar. A palavra do Senhor nos diz em Neemias, capítulo 4, 14. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Quando um defende o outro e sabe que não está sozinho, tudo se torna mais fácil. Mas quando as pessoas são egoístas, então se tornam inimigas de seus próprios familiares. Não deixe que o egoísmo te faça o inimigo de sua família. Jesus traz reconciliação à sua família. Sabemos que a vontade de Deus é que a família vive em paz. Em Jeremias capítulo 29, 11. Mas infelizmente isso não tem acontecido em muitas casas, porque não conhecem os planos de Deus. Preste bem atenção se esses valores distorcidos do mundo como estão entrando em sua casa. Chame a Jesus para fazer parte da sua família, para fortalecer entre os laços, pois Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4,6 nos diz: com Jesus, o nosso melhor amigo, toda inimizade que é obra da carne sai de nossas casas, trazendo os frutos do Espírito Santo. Gálatas 5:19 e 20. Nunca permita que o materialismo te faça priorizar as coisas mais do que as pessoas. Não perca tempo com qualquer coisa que te leve ao altivismo. E você não tenha tempo para viver com sua família, tornando-se um desconhecido. Nem deixe que o egoísmo te iluda pensando que pode ser melhor ou conseguir tudo sozinho. Seja amigo e não inimigo de seus familiares. Que a sua família seja uma bênção. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.